Olá, policiais militares, futuros policiais militares do Goiás. Hoje a gente vai começar, né, essa caminhada junto, né? Nós vamos começar essa caminhada juntos para para o concurso da Polícia Militar do Goiás, né? Então hoje eu, professor Rafael Couto, vou começar a caminhar com vocês até a aprovação de vocês no concurso da Polícia Militar do Goiás. A banca já está autorizada, é uma banca UCP, uma banca que vem ganhando espaço no mercado desde 2016, fez a prova da Polícia Militar do Ceará, depois de 2018 trouxe uma nova roupagem, fez a prova da Polícia Militar do Tocantins, vem fazendo alguns concursos na área da carreira policial, né? Então é uma banca que se consolidou no mercado, vem construindo esse nome, então é uma banca que a gente já conhece, e isso é bom, quando a gente conhece a banca, entendeu? Então pessoal, sem mais delongas, meu nome é Rafael Couto, para aqueles que não ainda me conhecem, certo? Aqui está o QR Code do meu WhatsApp, o meu número do WhatsApp. Além disso, eu vou deixar no link da descrição o link do meu WhatsApp e o link do grupo do WhatsApp, onde eu sempre acabo jogando algumas coisas acerca da redação. E também vou criar um link, vou jogar um link para essa aula aí. Vou transformar essa aula em PDF, tá bom? Então pessoal, veja bem, sem mais delongas, né? Veja bem, nós vamos começar a trabalhar aqui essa aula. Qual é o intuito dessa aula? Além de te explicar a estrutura redacional, é para que você conheça a sua banca, tá certo? Então veja lá, eu peguei um dos últimos editais da banca que cobrou redação e trouxe essa estrutura para a gente conhecer. Veja, a dinâmica da banca, ela divide a dinâmica contextual da banca acerca da redação, faz com que a banca cobre a redação no valor de 20 pontos, né? Tem redações que valem 10 pontos, acho que foi Polícia Militar do Mato Grosso, valia 10 pontos, era outra banca. Agora, a banca que eu trabalhei muito foi a banca Selecom, por conta da Polícia Penal de Minas Gerais, valia 100 pontos. Mas no final, elas fazem basicamente a mesma coisa, só usando nomes diferentes, entendeu? Então, para o professor de redação que tem essa noção, consegue explicar para vocês com uma linguagem mais lúdica, mais técnica, né? Menos técnica, aliás. Então veja lá, pessoal, aqui é a maneira como a banca corrige o texto, entendeu? O seu texto. Observe que eu dou dois pontos muito importantes para esses conceitos aqui. O atendimento ao tema proposto e a coesão referencial e sequencial. Coesão referencial e sequencial é o quê? Saber utilizar pronomes e conjunções para que deixe o texto amarrado, entendeu? Então, veja, o atendimento ao tema proposto e essa utilização, esse emprego de conjunções e pronomes que amarram o texto, eles dois sozinhos valem 8 pontos, entendeu? Mas vamos ponto a ponto. Veja, atendimento ao tema proposto, ou seja, você tem que ser fiel àquilo que a banca pediu para que você fizesse acerca de um assunto. Vamos pensar aqui, por exemplo, maioridade penal, você é a favor ou contra? A banca faz uma pergunta. E aí, cara, se você foge disso, se você foge dessa pergunta, entendeu? Se você foge dessa pergunta, você acaba perdendo 4 pontos. Porque você fugiu do tema proposto. Clareza de argumentação e senso crítico. Seja claro na sua argumentação. Escreva de maneira técnica para ter o senso crítico apurado, contabilizado na sua pontuação. Entendeu? A seletividade de informações, ou seja, se aproprie de conhecimentos acerca de informações do tema. Outra coisa muito importante é atendimento à norma da língua portuguesa e o novo acordo ortográfico, entendeu? Isso aí já é tranquilo, eu acho que para quem é concurseiro já pegou o acordo ortográfico tranquilamente, tá certo? E essa questão da língua portuguesa, cuidado com as palavras que tem um cunho estrangeiro, né? A gente se apropria muito de palavras de cunho estrangeiro, por exemplo, show é uma palavra estrangeira. Se nós trouxermos aqui para a linguagem portuguesa, para a língua portuguesa, é espetáculo. Quem explica isso muito bem é o escritor Ariano Suassuna, entendeu? Então vamos ter cuidado com isso. Se você precisar utilizar uma palavra de linguagem estrangeira, coloca entre parênteses para a gente identificar, o correto é identificar isso. Coerência, progressão, articulação, informatividade e não contradição. A banca, ela gosta de trabalhar com essa ideia de que você conheça o tema e que você não se contradiza, para você não se contradizer, entendeu? Então veja, coerência, trazer, não fugir do tema.
Aí aqui vem a parte que eu acho bem interessante. Coesão é referencial e sequencial. Saber utilizar de conjunções. Saber utilizar de pronomes anafóricos. Aí vai uma dica. Dentro de uma construção textual redacional que traz a argumentação, devemos utilizar pronomes anafóricos, ou seja, que retomem um termo anterior, que faça essa ligação, entendeu? Por exemplo, a gente não pode usar, por exemplo, desta forma é feito, um exemplo, né? Desta forma é feito o livro sequencial utilizado pelo Ministério Público. Então não pode ser desta forma, é dessa forma, porque desta forma é um pronome catafórico, entendeu? Então é importante que a gente se atenta a isso. Outra coisa muito importante aqui que eu vejo muitos alunos não se atentarem: atendimento à tipologia textual solicitada. Pessoal, o que é que se pede numa dissertação? Verbos na terceira pessoa e no presente. Tem que ter predominância de verbos na terceira pessoa e no presente. Tem muito aluno que traz o texto para o verbo no passado, aí deixa de ser uma dissertação e vira uma narrativa. Então a banca se atenta a isso também. As bancas, ela tem um modus operandi de cobrar da mesma maneira, só que com outras palavras e com outra dinâmica de pontuação. Aí algumas bancas ponderam mais o aspecto gramatical, outras ponderam mais a argumentação, que é o caso da OCP. Entendeu, pessoal? Então é isso. Vamos lá. Aqui outro ponto que eu trouxe, né? Onde a banca ela aqui é um detalhe de um edital passado, onde a banca ela deixa claro que você tem que atingir um mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. Eu penso que o aluno que fizer somente 20 linhas não se enquadra dentro de uma boa redação, entendeu? Então eu penso que o aluno tem que partir de 25 linhas a 30 linhas. Eu gosto de escrever 30 linhas, tá certo? Então é isso, vamos lá. Vale 20 pontos, já esclareci para vocês. Aqui outros critérios de correção da banca, por exemplo, o candidato terá sua prova dissertativa avaliada com nota 0 e estará automaticamente eliminado do concurso público se não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto, não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, vendo? Tudo aquilo que a gente faz. Os casos de eliminação, todas aquelas explicações que eu dei a você na forma de correção da banca, quando você foge, você zera. Então é basicamente isso aí. Eu já disse a vocês, né, que eu vou transformar essa aula em PDF. Eu vou jogar o link aqui e vocês leem melhor essas partes aqui. Vamos lá. Pessoal, o que é a dissertação? O que é a dissertação? Eu vou ler para vocês aqui, para que vocês tenham assim, a ideia técnica e entender o que é uma estrutura. O que é a dissertação? A dissertação argumentativa, ela se restringe à exposição de ideias, entendeu? De maneira técnica e pessoal. Qual é a função da dissertação argumentativa? É você defender ou contestar algum tema proposto pela banca com seu ponto de vista, entendeu? Então é isso, a dissertação argumentativa é quando você se atém a um assunto, certo? E expõe esse assunto de maneira técnica e ao mesmo tempo você vai argumentar esse assunto, expondo seu ponto de vista, entendeu? Então isso é a dissertação argumentativa, é assim que a banca vai cobrar da gente, tá bom? Veja lá, agora nós vamos trabalhar a estrutura textual da dissertação. Observe que a introdução é o carro-chefe do texto, é ele que vai situar o corretor para aquilo que você tentou desenvolver, para aquilo que você desenvolveu acerca de sua tese. A introdução, pessoal, ela fica no primeiro parágrafo. Aí aqui eu coloquei cinco situações que vocês devem se atentar. Primeiro, deve-se apresentar o tema proposto ou responder a pergunta, caso seja essa estrutura cobrada. Então as bancas ou elas expõem um texto motivador e quer que você discorra acerca daquele tema, ou além de expor o texto motivador, ela faz uma pergunta. E aí você, no primeiro parágrafo, você vai fazer isso, na introdução. O primeiro período você vai usar para situar o corretor acerca daquela pergunta ou daquele tema proposto, tá certo? Outra coisa, é preponderante que se confirme dentro do parágrafo da introdução
por meio de conectivas o tema proposto, ou seja, é necessário que você utilize conectivos que levem o corretor a saber que você está tratando um tema, certo? Eu divido a redação em 4 parágrafos, eu acho que isso é excelente. Dentro dessa introdução, você tem a apresentação e a tese. O que é a tese? O que é a tese? A tese é quando você vai aplicar o seu ponto de vista. E para você aplicar o seu ponto de vista, você elenca 2 argumentos. Entendeu? Então, no primeiro parágrafo, você vai apresentar o tema ou responder aquela pergunta, certo? Por meio de conexão, você vai expor a sua tese. E a tese é quando você cria 2 argumentos para discorrer nos parágrafos seguintes. Então, entenderam? Então, o primeiro parágrafo ele tem essa função. Outra coisa muito importante, por questões de simetria de linhas, o que é que a gente cobra normalmente no primeiro parágrafo? Que o candidato ele se atente a escrever de 5 a 7 linhas. E outra coisa muito importante, para que seu texto não fique um parágrafo com um período único, que você estruture seu texto entre 2 e 3 períodos. O nome disso é coesão, tem lá, a banca colocou lá, coesão e coerência. Entendeu, pessoal? Então essa é a função da estrutura textual do que tange a introdução. E a introdução fica no primeiro parágrafo. Eu trouxe aqui uma redação onde eu quebrei por partes e vim explicando cada situação. Por exemplo, eu expliquei a vocês ali no outro slide o que era a introdução. Agora eu peguei um texto de um dos meus alunos e trouxe para vocês o que é a introdução. Veja, o tema dessa redação foi a polarização política do Brasil no ano eleitoral, que é o ano que nós estamos. Então veja, quando se pensa acerca da polarização política no Brasil, é plausível destacar que essa prática no século atual consolida-se de forma genérica na sociedade. Qual foi o tema proposto? A polarização política no Brasil, certo? Pronto. Ele trouxe isso aí, trouxe aqui aí, a polarização política no Brasil. Ele apresentou o tema. Agora vamos identificar a tese dele? Vamos. Outra coisa aí, identificou que ele usou um período aqui já, tá vendo aí? Um período aí, tá vendo? Tendo em vista isso, verifica-se a necessidade do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, implantar medidas para que os grupos políticos ou partidos nacionais não criem ramificações e dessa forma surja uma certa disputa por lideranças. Primeiro argumento, ou seja, ele trouxe a tese, no qual foi a primeira tese dele? O papel do TSE, entendeu? A maneira como o TSE deve se portar diante da polarização política. Essa foi a primeira tese dele aqui, ó, tá bom? Qual foi a segunda tese dele? Ó? Dividiu em 3 períodos, pessoal. Olha. Me lembro que eu falei a vocês 3 períodos aí. Primeiro período, aí vem o segundo período, agora o terceiro período aí. Além do mais, é viável que a população participe veemente de políticas públicas no tocante a não repartição política. Separação, eu acho que é isso, repartição política. Entenderam? Então, olha, trouxe o tema, depois ele trouxe a tese a gente entende que é a seleção de argumentos, entendeu? E dividiu a redação em 2, 3 períodos, ou seja, concatenou, amarrou o texto. É isso que deve ser feito na introdução, tá vendo, pessoal? Vamos lá agora entender a primeira argumentação, entendeu? Que foi justamente a base da tese que ele utilizou lá. Tá certo? Então vamos aqui conceituar. A primeira argumentação ela fica no segundo parágrafo. Observe, deve-se apresentar o primeiro argumento que já foi elencado no parágrafo de introdução. Então, qual foi o primeiro argumento que ele trouxe lá? O papel do TSE, como o TSE deve se portar dentro do ponto de vista dele, lembram? Utilize o desenvolvimento do argumento por meio de uma citação exemplo. Ou você utiliza uma citação acerca de uma lei, acerca de um informativo, um julgado dos tribunais superiores, para esse tema, por exemplo, ou um exemplo disso, entendeu? Conclui-se o ponto de vista acerca do assunto abordado nesse parágrafo, ou seja, você vai apresentar a sua tese, você vai desdobrar essa tese por meio de uma citação, um exemplo, e depois você conclui aquilo que você pensa acerca da tese. Deve-se utilizar de 6 a 8 linhas para expor sua introdução. Então é isso, você deve utilizar, você tem que atender a simetria. E outra coisa, é tão importante você atender a simetria de linhas, porque quando o autor entende que você dá mais margem para um argumento do que para outro, ele entende que você deu
Você deu mais importância a um argumento do que a outro. Então é importante que principalmente na argumentação aqui, nos parágrafos de argumentação, se você utilizou de 6 a 8 linhas para o primeiro argumento, você também deve utilizar para o segundo argumento. Imagine você escrever muito bem sobre o primeiro argumento com 8 linhas e você vai e escreve o segundo argumento com 6 linhas. Ou seja, há uma discrepância de informações. Você deu mais peso a um argumento do que a outro. Professor, mas se eu escrever 7 linhas no argumento e 8 linhas no outro? Pô, aí há margem de erro, né? A margem de não é margem de erro, é a margem de peso, né? Não tem, isso não vai te interferir. Agora, quando esse volume de linhas é discrepante, pô, eu escrevi 4 linhas no primeiro argumento, que já está ruim, tem que ser no mínimo 6. E aí eu escrevo 10 linhas no segundo argumento, ou seja, aí é uma discrepância muito grande, né? Então a gente tem que observar isso. Sim, pensando nessas dicas que eu estou falando para vocês, então eu já falei, né, que a gente deve utilizar de 6 a 8 linhas e deve também estruturar o texto em 2 ou 3 períodos. Lembra, um parágrafo ele não pode ser um período único, você quebra a estrutura de coesão textual, tá certo? Vamos ver agora identificar o primeiro exemplo de argumentação que fica no segundo parágrafo. Vamos lá. Olha, primordialmente, olha que conectivo legal é. Ele situou o texto. Primordialmente, faz ser importante analisar que o TSE, observe, vocês lembram, se vocês botarem o vídeo, vocês vão ver. Vocês lembram qual foi a primeira tese dele? Ele pegou a tese dele e dividiu em 2 argumentos. Se vocês lembram qual foi a primeira tese dele? Justamente a função do TSE, né? Como o TSE deveria agir. Entendeu? Então vamos lá. Primordialmente, faz ser importante analisar que o TSE deve buscar minimizar os efeitos controversos de partidos políticos. Fechou um período. Com base nisso, observa-se uma grande disputa por espaço, ao passo que o povo sofre as consequências pelo fato de não haver normas regulamentadoras quanto à criação de grupos partidários. Excelente, veja, expôs o tema, trouxe um exemplo, uma citação, no caso aqui trouxe um exemplo, e agora ele vai concluir. Ponto. Segundo período. Desse modo, tem-se, por parte de representantes políticos, o engajamento nas propostas de dissolução de alguns desses grupos, haja vista o não aproveitamento de muitos desses. Veja, ele dividiu em 2 períodos. Tá vendo aí? Vendo como ficou legal o texto dele? Vendo como tem amarração? Aí você pode pensar assim, professor, e esse des aqui com tracinho? É isso que deve ser feito. Ele errou a palavra e passou um traço. Tem alunos que pintam, tem alunos que colocam um aposto. Isso condena o seu texto. Entendeu? Quando você pinta, você rasura o texto. Isso aí é condenável por nós corretores. Quando você coloca entre parênteses, você pode abrir um aposto. Parênteses é pontuação. Parênteses é pontuação. Então quando você erra, você passa um traço. O nome disso é sobretaxar. Entendeu, pessoal? Então fiquem atentos a essa situação. Bom, identificamos o que deve ser feito no primeiro argumento, não é isso? Vamos partir agora para o segundo argumento. O segundo argumento é basicamente tudo aquilo que eu disse a vocês, certo? Copiar e colar do primeiro argumento. É exatamente a mesma estrutura, tá certo? Ou seja, a gente vai reforçar agora no terceiro parágrafo o segundo argumento da tese que foi apresentada na introdução, tá certo? Então vamos lá, vamos compreender a segunda argumentação. Em segundo plano, constata-se que a sociedade, vocês voltam no vídeo, vocês lembram que ele trouxe ali, eu acho que além disso, a sociedade precisa isso, lembram disso? Que ele trouxe como segundo argumento o papel da sociedade, basicamente, a responsabilidade do papel da sociedade. Então, ele já trouxe para cá, ou seja, concatenou, usou da coerência do que se pede na tipologia textual, na estrutura redacional. Tá vendo? Então, em segundo plano, constata-se que a sociedade tem responsabilidade no que diz respeito à cobrança pelo fim do impasse político. Foi essa exatamente a tese dele. Apresentou a tese aqui, apresentou o argumento e agora vai discorrer, certo? Porque é sabido que a parte na qual perde algo com isso é o próprio povo. Ponto. Fechou um período, vamos iniciar outro. Se não tiver essa ideia de período, você quebra o seu texto. É possível perceber o exemplo disso no país da Noruega, ou seja, ele trouxe agora para reforçar a argumentação dele um exemplo, entendeu? Que emprega no seu escopo político partidário um sistema bilateral,
cujo alcance é amplo e, consequentemente, inexiste a polarização. Ou seja, trouxe um exemplo de um país que está dando certo no que tange essa situação de polarização política, entendeu? É isso que tem que ser feito aí. Aí vamos fechar um período aí. Ademais, ainda se pode pensar na vedação de decretos e leis com base na criação de associações políticas. Excelente, fechou um período, vamos concluir o período. Esse é o motivo posicionador para se falar sobre a diminuição de embates políticos, a diminuição de embates partidários. Excelente, ele está expondo a ideia dele, usou 3 períodos aqui, é isso que tem que ser feito, entendeu? Esse é um exemplo de argumentação, de segundo argumento, entendeu, pessoal? Observem que o texto redacional ele é uma receita, entendeu? Que se você atende a alguns critérios, você não será penalizado, entendeu? Então é isso. Vamos lá, vamos partir agora para o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. É o 4º parágrafo. Veja, eu vou ler aqui esse material para que vocês entendam isso. Fechamento, né? A conclusão. Deve-se retomar o que já foi escrito de modo reduzido, é verdade. Ou seja, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que sintetizar com outras palavras de maneira mais enfática o que foi visto no primeiro parágrafo. Traduzindo, o que é a conclusão? Você vai olhar para a introdução, para o seu primeiro parágrafo, reescrevê-lo com outras palavras. O que é que eu quero dizer com isso? Na conclusão, você vai reapresentar o tema e reapresentar a tese com outras palavras de maneira enfática e propor uma solução, entendeu? Apontar uma solução. Quantas linhas devem ser utilizadas? 5 a 7 linhas. Lembra que eu falei a vocês da simetria de linhas? A simetria de linhas, porque você tem que dar devida importância para cada parágrafo. Lembra? Quantas linhas nós tivemos no primeiro parágrafo? 5 a 7 linhas. A conclusão não é a releitura da introdução, dando uma solução para a problemática apresentada. Se ela é uma releitura, então, consequentemente, a simetria de linhas tem que ser a mesma coisa, 5 a 7 linhas. Entendeu? Retomando o primeiro e segundo argumento, 6 a 8 linhas. Tem que ter essa simetria também. Você não pode dar mais importância a um assunto do que outro. Entendeu? Então vamos voltar aqui para a conclusão. A conclusão é isso que eu disse a vocês, em palavras mais claras. Eu vou reafirmar, vou reescrever o primeiro parágrafo, ou seja, a introdução e tese, de maneira mais enfática, utilizando-se de outras palavras, de sinônimo. Outra coisa, uma dica: utilizar-se de sinônimos causa propriedade vocabular. Isso é muito bom para um texto. Vou fazer isso que eu disse e apontar uma solução para esse texto, entendeu? Então a conclusão é isso, é o fechamento, tá bom? Reafirmando mais uma vez, 5 a 7 linhas e utilizar-se de 2 a 3 períodos para ter a coerência e a conclusão e a coerência textual, tá certo? Vamos agora ver o exemplo da conclusão desse candidato. Veja lá. Nesse cenário, portanto, remeteu ao que já foi visto. Nota-se que a preemência exposta inicialmente, olha, retomando ao primeiro parágrafo, merece uma maior atenção, uma vez que é dever do TSE, olhe, retrazendo as ideias, gerir melhor suas políticas públicas voltadas à diminuição da imparcialidade no meio político. Logo, é de responsabilidade da população, vendo aí, retomando aí, participar de programas e projetos pertinentes à dissolução de partidos políticos. Nesse íntere, cabe a todos, olha, a solução, a todos o dever na erradicação da polarização e na diferenciação da política brasileira. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Olha. Retomou o texto de maneira enfática, certo? Reescreveu o papel da sociedade e do TSE e trouxe uma solução. É isso que se pede no texto. Entendeu, pessoal? Vocês vendo essa aula, pegando esse material, jogando no computador, no tablet e escrevendo textos de vocês, a possibilidade de diminuição de erro é muito latente. Outra informação. Agora eu trouxe aqui curiosidades, pontos importantes, aquilo que vocês não podem e não devem fazer ou que devem fazer. Pontos importantes. Pode escrever com letra de forma? É uma pergunta que muitos alunos me perguntam. A redação ela pode ser escrita com letra de forma? Pode. Ela pode. Agora, desde que o candidato ele diferencie a letra maiúscula da minúscula. Eu chamo isso de caixa alta, certo? Ou seja, você escreve por si só em letra de forma. Aquela letra que precisar, por conta de um período, por conta de uma pontuação,
iniciar com letra maiúscula, você aumenta a fonte, o nome disso é caixa alta. Outra situação, ao errar uma palavra, o que é que a gente faz? A gente vai riscar, vai pintar, vai colocar entre parênteses? Não, a gente passa um traço. O nome disso é sobretaxar. Isso não compromete a estrutura da redação. Outra coisa muito importante, tem muitos alunos que têm uma fonte de letra um pouco maior e quando ele atinge a extremidade da folha, ele precisa separar a sílaba. Atente-se à separação silábica. Vocês têm que atender à norma gramatical da separação silábica, tá certo? De fundamental importância que se utilize também os verbos no presente e na terceira pessoa. Isso, quando o candidato ele foge disso, ele compromete a tipologia textual do texto. Outra coisa muito importante, não se utiliza verbos no gerúndio dentro da tipologia textual, também acaba comprometendo a tipologia textual, perdão, da dissertação, tá certo? A dissertação ela presume-se pela preponderância de verbos na terceira pessoa e no presente. Uma coisa muito importante, muito cuidado com as citações. Tenham propriedade para citar alguém, um livro, uma lei, uma notícia, entendeu? Porque o corretor ele vai se certificar daqueles dados que foram apresentados, entendeu? Então, Rafael, para que serve a citação? Ou para servir como base ou sustentação da sua tese, entendeu? Então, pode usar citação, eu recomendo demais que se use citação. Carreira policial tem uma infinidade de leis que a gente pode acabar citando, entendeu? E é isso, pessoal. Cuidado com essas informações. Essa aula vai ficar aqui no YouTube, certo? Vai servir como base para vocês. Aqueles candidatos que quiserem participar da minha mentoria de correções, começa dia 20 de março. Esse vídeo está sendo gravado hoje, 20 de março. Eu já corrigi algumas redações de alguns candidatos, certo? E a gente vai traçar esse caminho até o final. Tá bom, pessoal? Forte abraço, força. A vida do concurseiro é uma vida de resiliência e vocês podem contar comigo. Tá tudo aqui, vai ficar tudo aqui embaixo. Meu link de WhatsApp, grupo, esse material, e eu vou criando uma relação com os meus alunos, tentando tranquilizá-los, jogando a verdade nas falhas, tá bom? E eu aguardo vocês, tá bom? Forte abraço, pessoal.